já disse na aula passada, a gente não tem só uma teoria urbana ou uma forma de lidar com a questão urbana, existem várias. Essa é uma delas. E eu gosto de utilizar essa metodologia dos Korsdorff, né, de dimensões morfológicas ou desempenho morfológico dos lugares, enfim, tem vários títulos para essa mesma forma de abordagem, porque ela é uma abordagem muito fácil de ser compreendida, ela incorpora várias outras que a gente já lidava, não é? Só que de forma muito desagregada, sabe? Por exemplo, a análise da paisagem do ponto de vista perceptivo, o Gordon Cullen, que existe desde os anos 60, 70, que a gente já lidava, eu usava na minha graduação, por exemplo, eles incorporam e dão muito mais sentido para ela. Eles incorporam Gestalt, né, que é possível que vocês já tenham visto em outras disciplinas e que foi tema, inclusive, da nossa aula anterior. Eles incorporam aquela análise funcional de uso do solo, gabarito, né, que a gente vai fazer também. Eles incorporam a leitura física da cidade, eles incorporam a leitura de conforto, de todos os espaços, seja interior ou exterior, e eles incorporam a sintaxe espacial como leitura de copresencialidade, que são as 6 dimensões deles. E fora isso, é uma dimensão da casa. O que eu quero dizer é que uma teoria, né, da casa, porque foi elaborada aqui em Brasília, né, ou pelo menos reunida aqui em Brasília, né, porque acho que dá para perceber que eles não inventam, né, uma teoria nova. O que eles inventam efetivamente foi o elo que junta as principais teorias sobre a questão urbana e que, muito possivelmente, vocês já, inclusive, já leram uma parte considerável dessas teorias. Então, nesse processo de síntese que eles fazem, eles permitem a gente ter uma facilitação e uma leitura bastante complexa da cidade. Então, eu queria primeiro apresentar essa teoria para vocês, para que ao longo do semestre vocês sempre retomem esse método, né, que eles têm proposto. Então, muito rapidamente vou passar pelo que é a abordagem dimensional, né, que é essa dimensão morfológica, depois que é a abordagem dimensional. E as macrodimensões que deram norte para que eles conduzissem a elaboração dessas 6 dimensões menores. E aí, antes de a gente continuar, eu queria descrever, então, o que é dimensões. Dimensão, aí na própria definição dos Korsdorff, como eu disse, é a base teórico-conceitual que nós estamos utilizando. Nesse último vídeo de 2017 deles, que reúne assim, de forma bastante completa, eu digitalizei a parte que nos interessa e coloquei lá no Black, né, para a gente, porque o livro não é barato, mas também é um livro que quem quiser comprar vale super a pena, porque realmente reúne muitas dessas teorias, e o material do livro é muito bom, né? Assim, as folhas são aqueles encerado, que é maravilhoso. Eu adoro livro assim, né? Porque não seca os dedos. Principalmente em Brasília, que é tudo seco, né? Aqueles livros que foram feitos lá para a Mata Atlântica, seca nossos dedos tudinho aqui. Então vale super a pena, quem quiser comprar. Mas é um livro caro, como eu disse, hoje deve estar próximo de R$ 200, então não vou pedir para vocês comprarem, claro. Eu insisto todo semestre para comprar na biblioteca, né? Não compraram ainda. Um dia vão comprar, para deixar lá. Bom, e aí como eles definem dimensão? Eles colocam assim, eu vou ler junto com vocês. Conceito de dimensão é utilizado nas ciências para expressar determinada relação entre elementos de uma situação temporalmente retirada de seu contexto maior para efeito de uma análise e conhecimento. Trata-se de uma dimensão, tratar de uma dimensão indica-se dividir posteriormente, provisoriamente, gente, estou muito errado hoje, é matutina, contar cedo, né? Tratar de uma dimensão indica se dividir provisoriamente certo fenômeno para melhor observá-lo e depois reconstruí-lo mentalmente de modo organizado. Embora uma leitura truncada, né, explico para vocês. O que é, então, essa abordagem dimensional? É a gente, como eles mesmos dizem aqui, deixa eu pintar de vermelhinho, dividir provisoriamente, ou seja, a gente vai pegar a cidade real, que é o que eu, inclusive, expliquei muito rapidamente no vídeo, e dividir ela em pedaços, e não é que pedaços do ponto de vista territorial, né? Pegar
metro quadrado ali, 2 metros quadrados cá, 3 metros quadrados cá. Não é isso, não é a divisão física, não é fatiar o território. É sim dividir eles, aí sim, em dimensões, interpretar olhares diferentes acerca desse espaço. Então é por isso que é para observá-lo. A gente observa com um olhar intencional e direcionado. Porque se a gente for olhar a cidade real com todos os olhares possíveis, primeiro que é impossível, que a gente não conhece todos os olhares possíveis, segundo que a gente não consegue ter uma boa apreensão. Então a gente olha para a cidade, esse é o método, a gente olha para a cidade uma vez e, e tenta extrair o máximo possível de informações sobre determinada perspectiva e guarda. Depois a gente olha de novo e sobre outra perspectiva a gente tem um novo olhar, guarda. E vai olhando o mesmo território, aqui no caso dos Cordópolis, 6 vezes, né? Bom, aí tem umas imagenzinhas aqui para a gente entender melhor. Então, a gente tem muitas dessas leituras como mapa, a gente analisa o mapa como o recurso do mapa já é uma forma da gente fazer isso, né? Como o próprio Sérgio falou aqui. A gente tem no mapa, a gente extrai certos elementos. Alguns encaram o mapa como uma representação real, né? E não é. O real é a própria cidade. Só existe um real. Não existe formas de representação. A representação da cidade é sempre uma representação parcial dos elementos. Então, o mapa, por exemplo, quando a gente faz o mapa de uso do solo, a gente já está fazendo isso, né? Extraindo uma parte, observando uma parte. Quando a gente faz o mapa de vegetação, a gente já faz isso, né? Então, a gente já fazia isso. Não é nenhuma novidade. Aqui a gente só está tomando consciência de que isso é importante e como é feito. E aí, como o Sérgio disse, então, a gente tenta quebrar para analisar, tem aquela expressão, né? Tem um povo que foi lá do exercício militar, né? Dividir para conquistar, não tem? Que a gente divide para fazer. Meus pais faziam isso com eu e minha irmã, né? Eles colocavam a gente em horários diferentes da escola. Eu estudava de manhã, minha irmã à tarde, exatamente porque ela queria nos dividir para que a gente não ficasse brigando, enfim, as coisas que irmãos fazem, né? Aí você fala, nossa, que ruim, né, professor? Mas não foi assim. Foi assim, ela falava que era assim. Era intencional, não era algo que acabou resultando, não. Então, funcionou, Soledad. Até hoje eu e minha irmã não somos próximos. Funcionou perfeitamente, ela conseguiu, segundo ela, nós somos melhores do que os nossos primos. Graças a ela, claro. Então, tá ótimo, né? Eu acho que funcionou, pelo menos. Bom, não para outras coisas, né? E aí entra, inclusive, essa minha analogia, fica até interessante, porque assim como esse quebrar para analisar permite a gente trazer um tipo de leitura e uma função, uma questão, né? Quando a gente também, mas também permite, quer dizer, impossibilita ou então restringe outros tipos de possibilidades, né? Nessa minha analogia com a minha criação foi isso, e aqui também, claro, sempre vai ter uma restrição, porque aqui são 6 dimensões. Quem diz que a cidade só existe em 6 dimensões, né? A cidade existe em muitas, múltiplas e infinitas dimensões possíveis. Tanto que o nome que eles dão para o livro é dimensões morfológicas, ou seja, a dimensão da forma da cidade. Não é dimensão total, né? Porque senão a gente teria que analisar na dimensão política, na dimensão das relações sociais, em múltiplas dimensões, né? Filosófica, Sérgio, o que é a abordagem deles? Ou minha mãe? Ah, sim. As dimensões. Sim, por isso que eu preferi manter aqui, a gente discutir essa abordagem dimensional, assim, eu com vocês em vez do vídeo. Porque é realmente uma filosofia, né, da forma como lidar, né, com a questão urbana. Então tá absolutamente certo, Sérgio. E aí a gente depois que quebra para analisar e entende de forma complexa cada um, a gente vai lá e junta as partes, soma as partes. É isso aqui, né? Lá no meu videozinho eu fiz uma animação bonita, então, pelo menos eu gostei da animação. É,
E que essas aqui são as partes, né, cada uma das dimensões que nós estamos analisando, e depois a gente junta para analisar a cidade real, né, e tentar compreender de forma complexa a cidade real, que vai muito além dessas camadas que nós estamos buscando entender, claro. Bom, então essa é a cidade real, e a gente tem, então, as várias dimensões, nesse caso são 6 dimensões, então temos 3 pontinhos aqui, para a gente compreender. Então são camadas, né? E aí, como eu disse, a gente já fazia isso, de certa forma, como o mapa de Nolli. O mapa de Nolli, eu gosto de trazer ele, porque ele é um mapa de 1748 que mapeou Roma, em uma pessoa. Então, Nolli, ele fez desse mapa figura fundo, tá vendo? A gente tem aqui as construções e temos aqui as ruas, não é? As edificações, inclusive, as igrejas, tá vendo? Ele tornava aberto, né? Pátios, ele deixava aberto. É um mapa muito detalhado, tudo medido, tem o número das casas, tudo aqui. É o nome das ruas, né? Sim, gente, isso foi feito tudo à mão. Imagina isso. Hein? E a Itália inteira, um mapa gigantesco. Tem um site, inclusive, que digitalizou o mapa, que são várias pranchas enormes, e dá para acessar. O problema é que o site é feito em Flash, né? E Flash não é mais usado hoje em dia. E o meu computador simplesmente não roda Flash, então eu não tenho como acessar. Mas quem tiver, coloca lá, mapa de Nolli, bota em inglês, tá? Nolli Map, e que vai achar. O mapa inteiro você pode navegar tipo Street View, só que no mapa de Nolli. É impressionante. Street View não, gente, Google Maps mesmo. Street View você não tem como entrar, né? Então é fantástico. E é isso que ele está fazendo. Ó. É um dos primeiros mapas que busca entender a cidade do ponto de vista morfológico. Né? Por isso que ele é tão falado e tão comentado. E a técnica que ele utilizou de figura fundo é utilizada até hoje. Né? A gente vai fazer mapa de figura fundo nessa disciplina. É uma técnica de 1758, gente. Impressionante, né? Bom, e no que se baseia, do ponto de vista filosófico, essa abordagem do mapa de Nolli? Para os Korsdorff, ela se baseia em um tripé de expectativas sociais, de dimensões morfológicas dos lugares e do atributo físico da cidade. Então, esse tripé que está aqui. A gente sempre começa com o que a sociedade quer e deseja. E por que a gente parte disso? A gente parte exatamente porque cada grupo social tem uma expectativa diferente sobre as dimensões morfológicas. Então, por exemplo, aqui a gente vai fazer uma série de recomendações, né? Eu vou fazer no semestre. É, vamos trabalhar com guias compartilhadas, por exemplo, com uma guia tradicional aqui, ou abertura de fachadas ativas, né? Uma série de recomendações que são padrão na forma como a gente trata o urbanismo na atualidade. Mas, no final das contas, se aquele grupo social não usa desse tipo de recurso, essas propostas não são implementadas, ou então não são apropriadas pela população. Porque cada um tem uma expectativa diferente para os mesmos elementos morfológicos. Né? Então, a gente sempre tem uma expectativa social sobre as dimensões morfológicas. E para a gente entender essa relação, deixa eu mudar aqui as setinhas. Para a gente entender essa relação entre a perspectiva social de dimensões morfológicas, a gente então tem que compreender a relação entre o que é o espaço físico, o atributo desse espaço físico, com essa dimensão. Né? E por isso que a gente vai ficar sempre perseguindo que atributo físico aquele lugar tem. Porque o que nos interessa, no final das contas, é entender qual que é essa expectativa social a partir da cidade já consolidada, o qual a condição urbana, a dimensão morfológica, por meio dos atributos físicos, nos revela. Então, é claro que a gente vai tentar a todo momento buscar agentes, então já tem 3, já teve um, inclusive, né, com o Isaac, que esteve presente na nossa aula na semana passada, e as próximas serão e vai ter mais outras duas, né? Para a gente compreender desses agentes do lugar, quais são as expectativas sociais. Por isso que é muito importante a gente estar em contato com eles, né? Porque a gente está tentando fazer um projeto que é democrático. Mas a cidade, a condição morfológica atual da cidade, também é reveladora de questões, né? A forma como a população lidou com o espaço também é revelador. Então, quando a gente olha, por exemplo,
casas todas muradas, gradeadas, isso é revelador, por exemplo, de uma expectativa social por segurança que se reverte em atributos físicos da cidade e que dão condições às dimensões morfológicas. Não é? E, claro, que repercute nas expectativas sociais novamente. Porque aí, quanto mais gradis, por exemplo, maior é aquela sensação de insegurança, e aí mais gradis vai surgindo. Então, a gente tá, por isso que essa seta vai e volta, né? Essa que está aqui, ó, vai e volta, 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 vai e volta. Porque uma vai retroalimentando a outra. Bom, vou tentar adiantar um pouquinho mais, porque a ideia não é ficar tanto tempo aqui não, eu quero ficar lá mais nas dimensões morfológicas. E aí, então, os filósofos justificam por que essa abordagem é interessante. Eles falam, a abordagem projetual significa observar os lugares a partir de diferentes sub-áreas de conhecimento, aceitando que este é o objeto das mais variadas expectativas sociais. Então, é isso que a gente está querendo buscar aqui nessa nossa análise ao longo do semestre. Quais são as expectativas sociais do lugar. Por isso que a gente sempre começa com um diagnóstico. Mas também estamos relacionando aqui as necessidades humanas, não é? O que são essas necessidades humanas? São limitações e constrangimentos dos produtos que a sistematização de informação nos impõe, e um exercício criativo de projeto. E aí, a dimensão morfológica, em algumas vezes, ela é encarada como uma forma de tolir a criatividade, e não é. O que a gente está querendo trazer aqui? É a necessidade de buscar que necessidades humanas são essas, para então a gente propor algo a partir de uma série de processos, métodos, formas de sistematização de informação, como os Korsdorff diz, e isso não é criatividade, então a gente tem um método, a gente aplica o método e encontra o resultado. E a partir desse resultado encontrado sobre as necessidades humanas, a gente começa um exercício criativo de projeto, não é? Porque já é muito comum, assim, inclusive em disciplinas minhas mesmo, o aluno, né, nesse caso o aluno, faz um levantamento muito superficial sobre a condição urbana, muito superficial. Você faz um mapa de uso do solo, por exemplo, acha que é o suficiente. E aí começa uma série de propostas, né, pautadas nesse levantamento superficial que fez. Às vezes nem faz, só vai lá, dá uma olhadinha assim despreocupadamente, e vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso é natural do arquiteto, porque o arquiteto é propositivo. Mas, se a gente não entende de forma complexa essas características espaciais, provavelmente esse projeto ele não vai considerar, de fato, todas as nuances do processo que lá está acontecendo, de fato, as necessidades humanas, né? E a gente, em arquitetura, tem uma falsa impressão de estar atendendo a população. Por quê? Porque a gente faz o projeto antes de ele ser apropriado. Então, a gente coloca lá e fica na torcida para que ele seja apropriado. E muitas vezes nem volta para saber se foi apropriado ou não foi apropriado pela população, né? Então, assim, o que a gente está querendo fazer aqui é um método que possibilite a gente ter maior chance de uma apropriação futura. Porque na condição urbana, a gente não tem chance para erro. Não é igual no projeto de arquitetura, que se um cômodo ficou dimensionado incorretamente, a gente dá uma crescidinha para lá, faz um puxadinho aqui e resolve. A condição urbana, porque impactou lá, sei lá, 5 pessoas, 10 pessoas. Na condição urbana, um banco no lugar errado, e eu estou botando na menor escala, né? Um banco no lugar errado, que não foi apropriado, significa que em outro lugar vai ter gente em pé, e não com caráter de permanência. Significa 200, 500 pessoas que não foram atendidas. Ou significa desperdício de recursos, né, públicos e privados. Então, a gente não tem essa chance aqui em urbanismo para errar. E por que a gente faz análises tão superficiais, então, para fazer essas propostas, não é? Não, a gente tem que fazer análises profundas. Pois bem. Então, a criatividade está... E aí você fala, é tolir a criatividade. Não é tolir a criatividade. É fazer com que sua criatividade seja melhor aproveitada. Então, a gente vai relacionar esse exercício criativo de projeto com os produtos que a gente vai coletando e como vai coletando, né? Essas
sempre buscando a sistematização de informação cada vez mais complexa. Embora é mais complexa, não é só o tudo. E aqui eu trago uma série de exemplos, né, de aplicação de práticas urbanísticas que levaram em consideração múltiplas dimensões na abordagem, né? Aqui, por exemplo, com forte apelo estético, mas também funcional, com as mesinhas na rua, né, que possibilitam a apropriação. Mas, como eu disse, eu quero dar foco, resumir aqui, então eu vou ficar nesses exemplos. Esse é a praça de Trafalgar Square, em Londres. É na região central de Londres. E o que está aqui, olha, é uma série de análise sequencial, né, para a gente conseguir, então, abordar esse espaço. Esse aqui, ó, foi a primeira observação que foi feita, e ela é muito pautada na análise copresencial. São várias análises, mas esse aqui é a copresencial, do artigo que eu extraí. E olha só, cada linha azul dessa é o tráfego, né? Então, quanto mais intenso a linha, é porque mais pessoas transitaram por ali. Cada pontinho vermelho desse é um pontinho de permanência, né, no local. E aí, o que eles começaram a fazer? Isso aqui é o que eles observaram. Eles começaram a elaborar os mapas sintáticos, lá com um mapa axial. Conseguiu, então, a partir do mapa axial, fazer intervenções, né, e de outras dimensões também, mas eu estou pegando só o copresencial, né? A partir desse mapa axial, eles fizeram intervenções, analisaram essa intervenção e qual é o resultado esperado. Então, olha só que interessante, eu vou apagar. Quem quiser ampliar aí no seu lupinha, no mapa, convido a fazer isso. Olha que interessante. Antes, o trânsito das pessoas era, em grande medida, fora da praça, tá vendo? A praça está aqui no meio. E por fora são as calçadas. Olha como as pessoas circulam por fora, não é? Das calçadas. Por fora da praça, não entram dentro da calçada. E a permanência das pessoas era muito concentrado ao longo do metrô, né? Da entrada do metrô, está aqui na pontinha. Eles queriam, então, fazer com que a praça fosse um lugar de permanência, um lugar de estar na própria praça, né? Então, eles analisaram esse mapa axial e, olha, quanto mais verde, e a gente vai entender isso na frente, né? Quanto a cor mais quente, que é essas vermelhinhas que estão por fora, elas representam a possibilidade de trânsito maior, né? Por aqui está, de fato, um trânsito maior. E no interior representa, essa tom mais frio, representa a possibilidade menor de trânsito. Quem não entender essa coisa de possibilidade, vai entender muito bem quando chegar na dimensão copresencial, que é mais no final do semestre. E aí eles começaram a fazer uma série de intervenções, ó, botaram vegetação, colocaram bancos, algumas barreiras e outras permeabilidades, reorganizaram essa capacidade de fluxo, e esse mapa aqui é o resultante da expectativa do que seria. Não é? Então, ó, tá vendo que as linhas vermelhas passaram a acontecer mais dentro da praça? E qual foi o resultado? Isso é o que eles tinham, e olha o resultado no que gerou. Não é? Olha a quantidade de permanência. A permanência agora não está só na entrada do metrô, ela se distribuiu pela praça. E o trânsito, que antes acontecia só praticamente no exterior, né, agora acontece por dentro das. Né? Claro, continua também no exterior, mas tem um trânsito intenso dentro da praça. Né? Então, eles conseguiram entregar, né, por isso aqui, delivery, entregar permanência e circulação ao mesmo tempo. Né? Então, isso só foi possível por meio de uma análise mais complexa do espaço. Né? Não é assim, vamos colocar uma árvore aqui, um banquinho ali e resolver o problema. Não foi assim. Bom, tinha escrito aqui, que criativo, o Guilherme colocou, ele conseguiu aumentar o tempo de permanência das pessoas. Exatamente. As pessoas não só redistribuíram, como ficaram por mais tempo dentro da praça. E aí, então, a gente vai para as macrodimensões.
Quem teve a oportunidade de ler o livro lá dos Rosdorff, que eu já disponibilizei, que eu digitalizei, vai ver que as macrodimensões, que as dimensões são organizadas ou formuladas a partir dessa macrodimensão. Eles estão fortemente pautados na lógica da sustentabilidade. Então, como ideologia urbana, eles estão pautados na cidade sustentável, né? Vocês sabem que eu sou altamente crítico dessa cidade sustentável, mas ainda assim eles conseguiram avançar um pouco mais, sabe? Do que só a ideologia da cidade sustentável. E é o princípio, não é o fim deles, né? É o princípio e fim, mas no processo eles conseguiram ir além. E vocês sabem que essa noção de sustentabilidade está fortemente pautada no pilar, né, de ambiental, no tripé, né? Lá são dois. No tripé ambiental, social e econômico, né? E aí a relação entre o ambiental, se a gente só se considerar ambiental e econômico, a gente consegue uma cidade viável. Tudo bem, né? É viável porque a gente vai garantir para o futuro as condições materiais da cidade e não vai ter prejuízos econômicos. Se a gente considerar só o meio ambiente e o social, ignorando o econômico, a gente vai tornar uma sustentável. Só que o suportável. Só que ela não vai ser não vai ter possibilidade de financiamento, né? Se a gente considerar o social e econômico, então ele vai ser equitativo, no sentido de que vai ter uma boa distribuição, né, dos recursos. Só que ele não vai garantir o futuro, né? Então, o que a sustentabilidade propõe é a junção dos três, exatamente porque a gente vai ter um lugar que é suportável, viável e equitativo ao mesmo tempo, né? E é a partir disso que eles propõem as dimensões, não é, morfológicas. Aí é no que a cidade, do ponto de vista da sua forma, contribuiria para a sustentabilidade. Porque a sustentabilidade vai muito além, né, do que as 6 dimensões dos Konsdorff. Então, a partir desse quadro, eles elaboram, então, essas 3 macrodimensões, a macrodimensão ecológica, a macrodimensão ética e a macrodimensão estética, e cada uma, claro, derivada de um desses tipos, mas não só, porque, por exemplo, a dimensão ecológica não está restrita só à questão ambiental, né? Então vai muito além. Embora tenha um forte vínculo cada uma dessas esferas, não é somente essas esferas. E essas 3 juntas formam cada uma das dimensões, que são, que a gente vai estudar ao longo do semestre: bioclimática, copresencial, econômico-financeira, expressiva simbólica, funcional e toconceptiva, né? Essa semana a gente está estudando essa, expressiva simbólica. E ao longo do semestre a gente vai estudar as outras 5. E esse falar, então, a bioclimática é ecológica. Não. Todas as macrodimensões estão presentes em todas as dimensões. Não é? É a noção de cada camada dessa tem essas 3 questões vinculadas. Bom, e é isso. Essa mensagem que eu queria passar. Do ponto de vista filosófico, como o Sérgio colocou, que eu gostei muito, dessa abordagem dimensional que os Konsdorff nos traz.